Olá, eu sou o pastor Lúcio de Paula da Love Church. Seja bem-vindo a mais um Chaves do Reino. E eu quero compartilhar essa chave poderosa com você, dando sequência aí nos episódios anteriores. 1 Coríntios capítulo 13, eu falei sobre esse texto que é a descrição do caráter de uma pessoa. Deus é amor. Quando fala aqui sobre o amor, está falando sobre Deus, automaticamente falando sobre Jesus, que é a encarnação do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você quer conhecer o verdadeiro amor, esse amor não é um sentimento, esse amor é uma pessoa, tem nome, se chama Deus. Seja bem-vindo a essa jornada, para que você possa conhecer mais do Senhor. Bom, o texto que eu li no outro episódio, dando sequência, ele fala sobre várias características do amor, mas aí no verso 9 ele fala: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Sabe por quê? Porque no verso 10 ele vai explicar, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então está falando da perfeição da profecia. E que é a perfeição da profecia e da palavra de conhecimento? É o amor. O amor é a perfeição de todas as coisas. Então quando você profetiza de forma precisa, quando você profetiza desde uma raiz de amor, não de uma raiz de orgulho ou de interesse próprio, porque o amor não é egoísta e não busca o seu próprio interesse. Então, aqueles que profetizam por dinheiro ou por status, essas pessoas são falsos profetas, como profetas de Balaão. Balaão profetizava por um prêmio, e a Bíblia condena e chama isso de doutrina de Balaão. Bom, aqui ele fala no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Uma criança, ela balbucia sons, ela balbucia palavras, ela emite sons que não são muitas vezes inteligíveis, compreensíveis, mas é impressionante como uma mãe consegue discernir e entender o que o choro de um bebê significa. Às vezes a gente fica olhando e ela fala assim: olha, ele quer leite. Como ela sabe que uma hora quer leite, uma hora quer banana, somente com um choro? E isso é algo inexplicável. Só uma mãe sabe interpretar os gemidos de uma criança. E é interessante que a Bíblia fala que quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que os sons que nós emitimos nesse clamor do nosso espírito, nós não sabemos como pedir, não sabemos como orar. O próprio Espírito Santo vai discernir o que significa isso e apresentar ao Pai um pedido que realmente faz sentido para o Pai. Bom, aqui ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino. E logo na frente, no próximo capítulo, que eu já vou compartilhar no próximo episódio, mas ali ele fala sobre o falar em línguas. Então é interessante que ele fala primeiro sobre o falar como menino, falar sobre a perfeição da profecia, falando que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? É a revelação plena do amor, é Cristo manifesto em sua glória. Bom, aqui ele diz: porque agora vemos por espelho como enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dessas três, a mais importante é o amor. E aí ele começa a falar, depois de falar sobre o amor, sobre profecia, porque existe algo muito chave nisso aqui. É você entender que a perfeição da profecia é você fazer isso desde um coração do amor. E aqui ele fala: três coisas permanecem: fé, esperança e amor. Você não pode profetizar se você não tiver fé, porque a profecia é justamente você confiar que Deus tem boca e fala, Deus tem olhos e vê. Então é você crer nesse Deus que é invisível, muitas vezes imperceptível para muitas pessoas, mas você tem fé e crê que Ele fala. Então, esses três elementos, fé, esperança e amor, o mais importante desses é o amor. E aqui fica, já para o próximo episódio, a revelação da perfeição da profecia de 1 Coríntios 14. Não perca o próximo episódio. Deus abençoe vocês.